Bom, gente, vamos começar então nossa mensagem de hoje, que fala sobre as rochas e a rocha. Presta atenção como que está escrito a primeira palavrinha rocha. A primeira palavrinha rocha está escrito com letrinha pequena, minúscula. E a segunda palavrinha rocha está escrito com uma letra maiúscula. A letra que às vezes a gente escreve o nosso nome. O que é essa mensagem que fala sobre as rochas e a rocha? Então, vamos lá, dividir nosso quadro como a gente sempre faz, contando uma história que está na Bíblia, uma história de homens e mulheres que viveram como a gente, que tiveram a presença de Deus na vida delas. E as histórias estão ali escritas para a gente também poder conseguir viver a nossa vida olhando para essas histórias e tentando fazer sempre o que é certo. E na Bíblia tem muitas histórias, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que foi Jesus que contou da cabeça dele. Jesus inventou algumas histórias para chegar aos ensinamentos que ele queria que todo mundo entendesse. Ele contou muitas parábolas, que eram aquelas histórias que ele inventava para dar um exemplo de alguma coisa que ele queria ensinar. E ele contou outras histórias muito interessantes e uma delas eu vou contar hoje. Mas eu antes vou contar uma história da minha cabeça inventada para a gente entender que história de rocha com letra minúscula e rocha com letra maiúscula é essa, as rochas e a rocha. E vocês estão vendo que eu estou de máscara, né? É porque a gente ainda tem que se proteger. Apesar das pessoas estarem se vacinando, a gente também tem que ajudar esse vírus não ficar se espalhando por aí, colocando a nossa máscara. Então eu estou de máscara ali por causa disso. E também para explicar para vocês que a história de hoje vai se passar num jogo de futebol. Para explicar a história das rochas, eu vou começar contando para vocês, uma história que se passa num campo de futebol. E eu tô de máscara, vocês estão vendo que os meninos estão sem máscara. Então, vamos imaginar que essa minha história que eu tô contando tenha se passado antes da pandemia, ou então até depois que todo mundo tiver imunizado, tá bom? Porque ninguém tá de máscara aí e deveria estar, não é verdade? Mas não tem problema não. A gente vai começar a história como se tivesse antes da pandemia, né? E a partida de futsal estava quase terminando. Foi um jogo muito tenso, porque o Zequinha era um menino muito zangado, muito zangado. E arranjava briga, dava chute durante o jogo. Foi um jogo muito tenso, muito tenso. Ele cismou, depois que ele fez uma coisa errada durante o jogo, ele cismou que ele não tinha que receber o cartão amarelo de advertência. Ele falou, eu não mereço isso. E aí ele foi lá falar com o juiz, né? Reclamou com o juiz. Mas o Zequinha foi tão mal educado com o juiz, que o juiz acabou fazendo, sabe o quê? Mostrando para ele o cartão vermelho, expulsando ele do jogo. E aí os amigos sabiam como é que o Zequinha era, né? O Zequinha era todo estourado. Ele não podia, sabe, não conseguia ficar calmo. Ele tinha sempre que arranjar alguma confusão. Então os amigos sabiam que ele era brigão. Ele era muito brigão. E que na casa dele todo mundo brigava. Por isso que ele brigava. Todo mundo gritava, falava palavras feias, falava todo mundo ao mesmo tempo. Era uma desordem a casa do Zequinha. Ninguém respeitava ninguém. Ninguém se entendia. E o Zequinha ficava no meio daquela confusão, né? E será que ele não percebia, por exemplo, que se ele continuasse sendo mal educado e irritado, ele ia ser prejudicado? E engraçado é que o Zequinha sempre ia na igreja e conhecia a palavra de Deus. Só que ele só ouvia, ele não praticava. Então ele precisava agir de acordo com a vontade de Deus, obedecendo, sendo gentil, amoroso, tendo domínio próprio,
estava faltando a prática, ele não praticava. Nós vamos conhecer uma história que vai falar sobre duas situações. Por esse mesmo motivo, ela se chama Os Dois Fundamentos. E tem a ver com a história da casa do Zequinha, que eu falei que era uma confusão, porque as pessoas lá ouviam a palavra de Deus, mas não praticavam. E por isso era uma casa muito confusa. Então essa história que eu vou contar da Bíblia, ela está lá no livro de Mateus, Mateus 7, de 24 a 27. E foi uma história daquelas que eu falei para vocês no início, que Jesus contou. Vocês se lembram, eu já falei várias vezes aqui, que teve alguns momentos que Jesus se sentou com a multidão para contar coisas que Deus, que era o Pai dele, queria que as pessoas soubessem. E uma dessas vezes que ele sentou com a multidão foi em cima de um monte. Ele subiu em um monte, todo mundo subiu atrás dele, muitas coisas aconteceram lá em cima daquele monte. E uma das coisas é que ele contou essa história sobre os dois fundamentos. O que será que ele queria dizer? Ele começou a história dele, começou lá em cima do monte, e ele estava ensinando aquela grande multidão, e era tanta gente que ele precisou subir lá, porque só o monte que cabia aquela multidão de gente. E uma das coisas que ele disse foi que a nossa vida pode ser comparada a uma casa construída todos os dias. É como se a nossa vida fosse uma casa. Então, ele começou a falar assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E tia, não sei o que é prudente e não sei o que é edificou. Troca aí essas palavras para eu poder entender. Então vamos lá, vamos trocar. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só escutar igual o Zequinha, não. Tem que praticar as palavras que Deus nos ensina, de gentileza, de amor ao próximo. Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem cuidadoso, que construiu a sua casa sobre a rocha. Um homem cuidadoso que construiu a sua casa sobre a rocha. Ué, por que será que um homem cuidadoso constrói a sua casa em cima de uma rocha? Lembra, eu falei que uma das coisas que Jesus disse foi que a nossa vida pode ser comparada a uma casa construída dia após dia, que para ter firmeza e segurança deve ser construída em cima de uma base bem forte, como uma rocha. Uma rocha é uma coisa bem forte, é uma pedra forte. E essa base forte é uma rocha que a gente tem que escrever com letra maiúscula. Não é uma rocha qualquer. A gente vai ver que rocha é essa. E Jesus continua a sua história falando assim: bom, a casa precisa ser construída na rocha para que ela tenha firmeza. Então, todo aquele que ouve a minha voz e as pratica a minha palavra, é como se fosse um homem cuidadoso que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele continuou falando. E caiu a chuva, veio muita chuva em cima dessa casa construída sobre a rocha, muita chuva. E aí a chuva fez transbordar os rios, sopraram os ventos bateram com força na casa, contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi construída em cima de uma rocha. E as pessoas todas estavam prestando atenção, igualzinho a vocês aí que estão prestando muita atenção nessa história que eu estou contando. E ele continuou falando. Ele falou assim:
todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, gente, igual o Zequinha ouvia a palavra de Deus, mas não praticava. Então ele falou, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem que não sabe o que está fazendo e constrói a sua casa em cima da areia. Uma casa construída em cima da areia, gente, não é mais em cima de uma rocha. Em cima de uma areia. Então, todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus, é como se eles tivessem construído a vida deles em cima de uma areia. E aí, gente, cai a chuva, Jesus continuou falando, cai a chuva em cima daquela casa construída na areia, e aí cai a chuva dentro dos rios, e os rios transbordam, e aí o que acontece? Sopra o vento bate na casa, e a casa desaba. Vocês estão vendo uma casa lá dentro d'água desabada? A casa desaba e fica em ruínas. Olha que interessante, a nossa vida é comparada a uma casa que precisa ser construída em cima de uma rocha para a nossa vida ficar firme. E eu acho que a vida da família do nosso amigo Zequinha não foi construída sobre uma rocha. Jesus continuou contando essa história e falou, vocês precisam construir a vida de vocês em cima de uma base forte. E a base forte é como se fosse uma rocha. E essa rocha é a palavra de Deus. É uma rocha com R maiúsculo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão são qualidades que a gente aprende na Bíblia. E aí Jesus disse que se construirmos a nossa vida nessas bases, mostramos que somos inteligentes e muito cuidadosos. Jesus usou a palavra rocha para representar alguma coisa muito forte, muito firme, como a palavra de Deus. Lá na nossa historinha, que nós contamos ainda agora, a gente viu que na casa do Zequinha todo mundo brigava, ninguém se entendia, vocês se lembram? Eu acho que essa família aí estava sendo construída sem firmeza nenhuma, como se fosse uma casa na areia. Logo, logo ia tudo desmoronar. Quando a gente segue o caminho do amor, da obediência a Deus, a gente constrói uma vida muito mais feliz, muito mais firme. Essa representação da rocha serve para a gente pensar em muitas coisas, principalmente nas nossas relações, na nossa família, nos nossos amigos. A gente precisa construir a nossa vida numa base muito forte. A Bíblia diz que a base forte é o nosso Deus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha, olha com letra maiúscula, rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Está escrito lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Muito interessante essa história. A família do Zequinha precisava praticar tudo aquilo que eles ouviam na igreja. E assim, dessa forma, a família do Zequinha ia ficar construída sobre uma base forte. Ia ser uma família alegre. Ainda bem que ele agora está praticando, né? Praticando a palavra de Deus. E vocês percebem aqui como que é diferente uma casa construída em cima de uma rocha e uma casa construída na areia? É muito mais fraquinha uma casa na areia. E a gente deve construir a nossa vida em cima das coisas importantes e boas que a Bíblia nos ensina. Porque a palavra de Deus é a nossa rocha, com letra maiúscula. O Zequinha entendeu isso. E o Zequinha entendeu isso, e aí o que aconteceu? Ele ficou muito de boa com a vida dele. Vocês gostaram da história?